Todos que entraram foi bem, né? E o time titular também, mas o Jô, o Balbuena, atrás e na frente. Um técnico muito humilde, garra, determinação. Primeiro turno inteiro, né? Foi o que salvou, foi o que caracterizou o time e que fez chegar lá. Ele deu uma pequena caída. O time encarou, pôs a camisa ali no peito, pôs o coração na ponta da chuteira e jogou como Corinthians mesmo, né? O Corinthians foi campeão, na minha opinião, porque fez um time, não tinha os melhores jogadores no começo do ano, mas o Carille conseguiu formar um time. O Corinthians já vem há alguns anos mantendo o mesmo método de trabalho, desde o Mano Menezes em 2008, que aliás foi quando o Carille chegou, no início de 2009, né? O Carille foi convidado pelo Mano para ser assistente técnico, passando pelo Tite. O Corinthians manteve o estilo de jogo, é um time que tem um DNA, com bom passe de bola e ataque rápido. E formando esse time, esse estilo de jogo, o Corinthians começou o campeonato a toda. Começou já ganhando de todo mundo, fazendo vantagem, enquanto outros times estavam brigando pela Libertadores, pela Copa do Brasil, Sul-Americano. O Corinthians fez uma vantagem absurda. O primeiro foi a disputa direta contra o Grêmio, em Porto Alegre, que era o jogo que falavam que se o Grêmio ganhasse, passaria o Corinthians e seria a primeira final antecipada, né? O Corinthians foi lá com 50 mil torcedores do Grêmio e apesar do Corinthians ter feito um bom Campeonato Paulista, ter conquistado o Campeonato Paulista, não tinha enfrentado ainda um jogo com tanta coisa contrária. O Grêmio era o segundo melhor time do campeonato, a torcida do Grêmio apaixonada, o estádio lotado, não havia essa confiança de que sob pressão absurda o time do Corinthians renderia. Não só rendeu, como foi o melhor jogo do Corinthians para mim no primeiro turno. Olha o espaço, Pedro Rocha vai mandar direto, Cássio Rocha e o Cássio em boa forma. Luan não desiste, vem ajudando, deu o bote, acabou armando pro Paulo Roberto, tá dentro da área. Jô deixou Jadson de primeira! Jogada que deu sorte agora o Paulo Roberto, o toque foi do Luan. Paulo Roberto recebeu, o Jô deixou passar, o Jadson de só pelo Marcelo Groy. Vale a pena a gente acompanhar de novo. Conseguiu ganhar com a defesa do pênalti do Cássio ainda no final do jogo. Puxou, nitidamente, ele puxa pela camisa. Pênalti marcado, cartão amarelo para Marquinhos. Boa tarde, manter a invencibilidade em casa. Luan foi para a bola, lentamente espera a reação do Cássio. Cássio! Olha a sobra, Cássio! Então, naquele jogo contra o Grêmio, eu acho que começaram a olhar o Corinthians, pois esse time pode ganhar o título do campeonato. A gente tinha bons jogadores, o Jadson é um ótimo jogador, o Jô estava um pouco desacreditado, mas já foi centroavante de seleção brasileira. O Pablo fez uma ótima temporada, o Balbuena é jogador do Paraguai, então nós tínhamos bons jogadores também. Cruzamento na grande área, subiu Kaique na trave, a bola vai entrar e o Wellington Paulista! Gol! Quando o Corinthians começou a perdeu para o Vitória, perdeu para o Atlético Goianiense, eu senti que os jogadores começaram a ficar nervosos, isso pesou muito. Por quê? Depois do primeiro turno, com a vantagem absurda que o Corinthians fez, se eu não me engano eram 8 pontos de vantagem ao final do primeiro turno, teve churrasco no CT, não estou falando que é uma coisa negativa, mas teve churrasco de confraternização, os jogadores em paz com a imprensa, em paz com a torcida. Cara, é difícil falar, né? A gente sabe, é do ser humano, infelizmente tivemos uma queda de rendimento, mas acho que o mais importante foi a gente saber reconhecer, treinar mais forte para poder retomar o caminho da vitória, jogar bem, e foi isso que nós fizemos. Eu acho que o torcedor todo o tempo do nosso lado, isso foi fundamental também. Antes da partida contra o Palmeiras, que foi o momento mais tenso do campeonato, a torcida abraçou o time. Muita gente, a gente tem que invadir, a gente tem que bater, a gente tem que brigar, mas a torcida organizada e os torcedores que não fazem parte da organizada, na grande maioria, quiseram apoiar o time. Isso eu acho que foi muito legal. Na véspera do jogo contra o Palmeiras, e a festa que a torcida fez eu acho que mexeu com os jogadores, no sentido de que a gente precisa voltar a jogar, a gente precisa voltar a ganhar para dar um presente de volta para esses torcedores. Foi marcante, cara, 32 mil pessoas, mais uma vez provou que a torcida é diferente, é a maior do Brasil e vai sempre ser porque faz a diferença na hora que tem que fazer. E mais uma vez, tá de parabéns. É o grande diferencial da gente, né, cara? Em vez de criticar, perdemos 4 jogos seguidos aí, a torcida veio aqui e fez o papel dela, né, cara? Mais que o papel, né? Foi fiel mesmo, né, cara? Veio aqui, deu aquele show
E acho que ali, como até o Romero falou, a gente começou o jogo já ganhando de 1-0. Cara, acho que da campanha, com certeza, com o 3-2 no Palmeiras, mas acho que do ano também o Palmeiras no Paulista acho que foi um divisor de águas, que a nossa equipe estava tendo umas críticas muito grandes. Depois desse jogo, uma superação que foi, acho que o jogo-chave foi esses dois para mim. A gente destaca contra o Palmeiras porque tá uma pressão muito grande, né? O segundo jogo, né? Não o primeiro, o segundo aqui em casa. Uma pressão muito grande e a gente conseguiu reverter tudo isso. Conseguimos emplacar depois 4 vitórias seguidas rumo ao título. Então, sem dúvida, foi o divisor de águas no campeonato. Muita gente fala de quarta força, né? Pode até ser de nome, mas assim, a gente tinha bons jogadores. Essa expressão foi utilizada muito inteligentemente pelo Carille com os jogadores. Apesar deles falarem que não, os jogadores falam que não, o Carille fala que não. Abertura pelo lado esquerdo, Cleison leva a jogada pelo meio, boa passagem do Guilherme Arana, cruzamento, olha o toque de primeira! O João vai sair do Martins Silva e o João tirou do goleiro, o João tocou pro fundo do... Mas eu como setorista do time, eu ouvi a primeira vez a expressão quarta força em uma entrevista coletiva no CT do Corinthians. Então eu não ouvi de ninguém da imprensa, eu ouvi uma resposta já dos jogadores. Isso serviu para unir os jogadores, aquele negócio de nós contra eles, que o Filipão fazia muito, que treinadores que mexem mais com essa parte emocional fizeram muito e sempre deu certo, por incrível que pareça. Vem a bola fechada, o desvio! Deu uma murchada aqui na arena, mas já levanta o torcedor do Corinthians para apoiar. Você tenta a cavadinha pro meio, Jô! Gol! Perdeu o ângulo, sai o cruzamento, o Rodriguinho na trave! Olha o Jô de cabeça! Rinaldo passou bonito, rolou para trás no Jadson, cabe o tiro, puxou, perna direita, batida! Difícil você falar porque a gente trabalhou jogo a jogo e não era mentira, a gente trabalhou jogo a jogo mesmo, então... todo mundo tá de parabéns, eu acho que a regularidade, a gente sumiu a liderança na quinta rodada e não largou mais, então acho que o campeonato todo foi importante e todo jogo foi importante. Não, é porque se falava muito sobre a nossa equipe, mas nós sabíamos que a gente começou a treinar que a gente podia ir muito longe, mas com muito trabalho, dedicação, um ajudando o outro. E eu acho que aquele jogo foi um divisor de águas onde o time cresceu, evoluiu e conseguimos uma vitória, que foi dando mais confiança e conseguiu, né, 2 títulos e um ano maravilhoso.